Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. E hoje, recentemente, eu terminei de ler o livro Divergente, que é um livro que eu já li, inclusive eu já gravei um vídeo aqui no canal. E eu resolvi fazer uma resenha atualizada de uma maneira um pouco diferente pra vocês. Eu vou reagir ao vídeo que eu gravei há algum tempo atrás, trazendo atualizações a respeito do que eu acho hoje sobre a mesma obra, e se eu concordo ou não comigo naquele primeiro vídeo e com os comentários que eu fiz naquela época. Antes de começar, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e me siga no Instagram, @meninoquelê, porque é lá que a gente conversa um pouco mais próximo e vocês podem me dizer o que vocês querem aqui nesse canal. Então bora lá? Não ficou bom. Eu tô vendo que eu já começo fazendo palhaçada. Naquela época eu tava no começo do canal, então uma amiga minha me ajudou a gravar, inclusive eu tô reconhecendo ela pela voz aqui, que é a Vanessa. Preconceito, vou ser bem sincero, porque eu olhava pra aquele filme e eu falava: amigo, cadê a graça? É tipo Jogos Vorazes sem Jogos Vorazes. É Divergente, é isso, acabou, pode ir embora. Eu acho ainda que existe esse comentário meu interno, assim, de que Divergente é Jogos Vorazes sem Jogos Vorazes. Mas quando eu comecei a ler ele agora pela segunda vez, eu consegui entender algumas coisinhas. E eu percebi que muitas adaptações desses filmes lá pela década de 2010 jogaram no lixo os livros pra fazer um filme que agradasse a parcela adolescente, sabe? Lendo Divergente agora novamente, eu percebi que ele tem uma grande profundidade emocional. Tipo, esse é spoiler, mas eu vou dar assim mesmo. A mãe dela morre no final, o pai dela morre no final, sabe? E no filme isso não fica muito explícito ali, eu acho que é uma perda, na real. E aí eu comecei a ler e eu falei, e aí quando eu vi eu tava tipo... Eu percebi que eu tava sendo muito engraçadinho nessa época, né? Deu pra ver, né? Que eu fazia piadinha até demais. Ai, começo de canal, gente, é isso. Até a gente encontrar o nosso rumo, eu acho que eu ainda nem encontrei. Primeira pessoa. Isso acontece demais com os livros atualmente, Jogos Vorazes em primeira pessoa, Crepúsculo em primeira pessoa. Só que aqui, no mundo de Divergente, me deu uma agonia. Por quê? Ao mesmo tempo que ela tá se desenvolvendo ali dentro da Audácia, milhões de outras coisas estão acontecendo ali no mundo. E você só fica sabendo porque, sabe, você fica sabendo 5% do que tá acontecendo ali. Você não entende por que um Divergente é ruim. Você não entende a guerra que tá acontecendo, porque você ouve uma coisa, ouve outra ali. Realmente isso é uma coisa que me incomodou muito em Divergente, que foi o fato de que a gente não sabe muito sobre o que tá acontecendo além do núcleo da atriz, né? Tá rolando uma guerra, né, na história. E aí eu fico percebendo que agora no Insurgente que eu vou começar a ter acesso a um pouco mais dessa situação do mundo aí. E tem muitas coisinhas que foram jogadas aí ao longo da história que vão encontrando seu caminho, eu acredito, nos próximos livros. Espero que resolva nos próximos 2 livros, né? Porque tem 2 livros de 500 páginas cada um. Eu acho que a temática central, que era a questão das facções e da sociedade ter que pensar orientadamente, não poder raciocinar e não poder, sabe, seguir seus próprios caminhos, é uma questão muito forte, muito interessante. Eu acho que essa temática central do livro é uma temática muito boa mesmo, sobre a questão do livre-arbítrio, da escolha. E lendo pela segunda vez agora, eu me senti um pouco mais tranquilo em poder entender, só que eu percebi que tem muitos outros assuntos que estão colocados ali dentro, que talvez naquela época eu achasse que o livro era um livro bobinho, e eu não percebi, eu deixei passar. Como, por exemplo, a questão da depressão, né, da competitividade, da ética. Essas coisas estão todas ali dentro da história e na época isso me passou batido, não sei porquê. Que do Divergente, ele realmente é uma forma mais leve, mais gostosa e mais palatável de falar de coisas que o George Orwell falou em 1984, por exemplo, sobre a vigília da sociedade, sobre o panóptico, essas coisas assim. É muito mais deglutível. Eu tinha acabado de sair da faculdade de jornalismo, eu tinha acabado de estudar Foucault, panóptico, essas coisas. Acho que é por isso que eu tô usando tantos termos técnicos aqui. Mas eu gostei do tipo de escrita da Veronica Roth, porque ela trouxe a história, assim, de uma forma de desenvolvimento de personagem em conjunção com uma guerra que estava se formando. E depois ela ainda deixou bastante claro que os livros dela são uma história só. E isso eu acho importante em Divergente. O livro ele termina mostrando pra você que isso aqui é só um ato da história. Vai ter outros 2 atos da história. Eu vi pelo filme que encerrou uma parte desse grande arco no final de Insurgente, né? Eu espero que o livro tenha sido... Quer dizer, que o filme tenha sido bastante fiel ao livro, ou não. Eu acho que as pessoas
falando que não foi tão fiel, estão me dando um pouco de medo em relação à leitura de Insurgente agora. Mas eu vou botar um pouquinho de fé, né? Igual eu disse, eu vou pagar pra ver. Porque eu tô realmente interessado em entender quais são as grandes temáticas e qual que é o desenvolvimento. Eu sei o que acontece no final, peguei um spoiler absurdo, mas eu acredito que vai ser uma boa leitura, que vai ser um bom livro. Eu pretendo ler ele ainda esse mês, né? Os 2 livros aí desse mês. Tá na minha TBR que eu fiz no começo do mês agora, que inclusive vocês podem conferir no card aqui do lado. Não sabemos, porque ainda não lemos, mas iremos ler. E esse livro é caríssimo, por favor, Rocco, diminua esse preço, porque eu tô precisando comprar e tá difícil. Adolescente falando sobre preço de livro. Não entende nada do mercado e fica reclamando. Era eu nessa época. E adolescente não, né? Porque eu já devia ter quantos anos nessa época? Uns 25, mais ou menos? 25 anos? Gente, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa melhor dentro deste mercado, porque eu tô muito consciente de tudo que envolve a produção de um livro, os custos. Inclusive eu quero ser um autor, então eu parei de reclamar de preço de livro, porque caso eu queira, eu compre. Caso eu queira esperar, eu compro num preço mais barato, numa promoção, vou num sebo. Então não tem motivo de eu ficar reclamando de preço de livro, porque todo mundo tem que ser pago por esse serviço que é tão importante, né? E aí, no encerramento desse segundo livro, parece que o terceiro seguiu para direções completamente opostas, como eu senti estranheza mesmo ao ver o trailer de Convergente, o filme. Realmente, eu acho que Convergente foi um filme que meio que me marcou, assim, sobre como não adaptar um livro, porque dividiu em 2, a história terminava ali, depois deu aquela maior rolo, né, de não fazer um quarto filme que tava combinado e falar que ia fazer um filme pra TV e aí todo o elenco desistir, todo mundo fugir dessa bomba, sabe? Vamos ver no que vai dar. Eu prometo que eu vou continuar lendo e vou contar pra vocês em vídeos no futuro, porque minha pilha de livro tá um pouco grande e eu não vou dar conta de ler por agora, né? O que eu posso dizer pra vocês com relação a essa segunda leitura? Foi uma leitura muito prazerosa. Eu li as 504 páginas, se não me engano, bem rápido, porque na verdade o que acontece comigo? Eu tenho períodos em que eu empolgo na leitura e períodos em que eu desempolgo. Por exemplo, eu parei a leitura desse livro aqui uma vez durante a semana, porque eu tava desanimado, e aí eu fui assistir Dark. Eu assisti 2 temporadas de Dark e agora que eu tô voltando pra esse livro, e eu li ele, se eu não me engano, 250 páginas em menos de 6 horas. Então eu achei muito interessante, é uma leitura muito gostosa, muito fácil. Como eu disse anteriormente, ela tem temas que são extremamente importantes e algumas coisas que eu tô pensando em fazer outros vídeos, né, mais específicos pra falar desses detalhes do livro. É um livro que eu recomendo? Sim, eu recomendo pra caramba, porque eu acho que é uma história bem interessante e bem boa. Só que todo mundo que falou comigo quando eu falei que ia ler esse livro disse que só o primeiro é bom. Então eu tô um pouco assustado, né, com essa repercussão negativa das sequências e ao mesmo tempo curioso pra entender o que aconteceu com o mundo, o que ela quer dizer o tempo todo com relação a ficar se sentindo presa, no sentido de os muros não seriam pra proteger com o que vem de fora, mas sim pra guardar as pessoas lá dentro. Eu vi algumas coisas no filme, mas eu não sei o quão fiel o filme se tornou ao livro. Então tudo isso eu preciso ler para conseguir entender o que tá acontecendo. As adaptações do filme, inclusive, me deixaram bem triste, porque quando eu comecei a entender agora a profundidade, a carga emocional que essa história tinha, dava para fazer um filme super denso, como se fosse os Jogos Vorazes, por exemplo. E eles tinham a Shailene Woodley, que é uma atriz de primeiríssima classe de Hollywood hoje, e que naquela época já atuava muito bem. Então eu não entendi muito bem por que eles jogaram no lixo a possibilidade de ganhar dinheiro, de fazer a franquia dar certo. Talvez tivesse todo mundo assim achando que é ruim e pronto, acabou. E é uma pena, porque essa história aqui, pelo menos a primeira, eu achei bem legal. Então pessoal, é isso. Eu quero agradecer a vocês por terem visto a minha reação do meu vídeo falando sobre um livro que eu já li, mas que eu li de novo e que agora eu atualizo todos os meus comentários. Aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar no sininho para receber notificação de novos vídeos. E eu desejo uma excelente semana para vocês, boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo.